Nova Kids! Eu sou o tio Márcio. Eu sou a tia Riese. E com muita alegria e energia nós vamos cantar ao Senhor. Então fique de pé que nós vamos cantar com muita alegria. Samuel! Samuel! Era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido pra morar na casa de Deus. Mas ele não sabia. Ele não sabia que o profeta seria. Enquanto Israel a ele obedeceria. Quando foi dormir, uma voz então ouviu: Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel. Era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido pra morar na casa de Deus. Mas ele não sabia que profeta seria. Enquanto Israel a ele obedeceria. E quando foi dormir, uma voz então ouviu: Cante Nova Kids. Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel, Samuel. Solte a sua voz. Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Hein? Ouça essa música, porque chegou a hora da declaração da criança. Meninos, preste atenção, pois a declaração começa com a gente. Isso mesmo, e meninas, lembrando que nós temos que falar nossa declaração bem bonita. Não esqueça que nós falamos após os meninos. Então no 3, a nossa declaração de hoje. 1, 2, 3. Eu sou o homem criado por Deus. Eu sou mulher criada por Deus. Deus me ama, Jesus me salva. Sou importante para Deus. Quero alcançar meu máximo para Deus. Estudo a Bíblia para saber viver. Obedeço minhas autoridades e vivo em paz com os outros. Amo Jesus, sua palavra, minha família, o Brasil, minha igreja, o Nova Kids e você! Uau, Nova Kids! É com esse entusiasmo que nós vamos continuar com a nossa próxima música. Eu li na Bíblia e vou contar pra vocês que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se tem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Oh,
Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé, forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé, forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Muito bem, Nova Kids. Agora chegou o momento da nossa brincadeira. Então, pode sentar, que agora nós vamos de brincadeira. E o nome da nossa brincadeira de hoje é Monte o Versículo. E você aí de casa vai participar conosco com a sua torcida, porque aqui nós vamos ter um tio do Nova Kids representando os meninos, os guerreiros fortes e valentes, e uma tia representando também as meninas, as princesas do Senhor. E aqui representando os meninos nós temos o tio Márcio, olha aí, forte e valente como você, menino aí de casa. E representando as princesas do Senhor, nós temos aqui a tia Ana, representando você, menina aí de casa. E nessa brincadeira, eles vão ter que montar o versículo no menor tempo possível. E nós temos aqui 2 cestos com palavras que completam um versículo que você já viu também na sua meditação. E eles vão ter que colocar esse versículo completo e corretamente nesse quadro. Então, sem mais demoras, vamos começar a nossa brincadeira no 3. Preparado, tio Márcio? Preparada, tia Ana? E você aí em casa, preparado? Então conte comigo. 1, 2, 3, valendo! É isso aí, olha o tio Márcio, já colocou a primeira palavra. A tia Ana também já colocou a referência aqui. Quem será que vai terminar primeiro? Você aí de casa, já conseguiu identificar qual é o versículo? Será que você conseguiria fazer no menor tempo possível? Vamos lá, tio Márcio. Vamos lá, tia Ana. Tia Ana já colocou aqui várias palavras. Tem ali planos do para sempre. Qual será esse versículo? Já temos aqui a referência. O tio Márcio já colocou também a referência. É isso aí. Estão quase completando, Nova Kids. Mais algumas palavras. A tia Ana já colocou quase todas as palavras. Tá colocando na ordem. Deixa eu ver aqui o tio Márcio. Os planos do permanecem. Tá um pouco ainda confuso aqui o do tio Márcio. Bora ver da tia Ana. Planos do Senhor permanecem para sempre. Tá faltando alguma coisa ainda também. Vamos lá, tia Ana. Vamos lá, tio Márcio. É isso aí, tá quase lá, mais um pouquinho, alguns ajustes. É isso aí, a tia Ana terminou aqui, então para aí, tio Márcio, porque as meninas finalizaram aqui. E nós vamos conferir agora se o versículo está certo, hein? Então vamos conferir aqui como é que está o versículo da tia Ana. Nós vemos aqui que só tem 2 partes erradas. Ela começou ali com os planos, mas na verdade é mais os planos. É assim que começa, ela só trocou duas partes do quadro dela. Agora vamos ver o do tio Márcio aqui, representando os meninos. Tio Márcio também aqui trocou essa parte
E aqui no sexto ainda restaram algumas palavras. Então, nessa rodada nós temos ponto para as meninas. É isso mesmo. Agora, Nova Kids, fique aí no seu lugar, porque daqui a pouco nós voltamos com mais uma parte da nossa brincadeira Monte o Versículo. Nova Kids, sabemos que aprendemos sobre Jesus brincando também, mas agora fique de pé com alegria e energia que nós vamos cantar e dançar. Senhor Jesus, tão grande é o teu poder e o teu amor sustenta o meu viver. Eu cantarei com toda a gratidão. Eu posso olhar ao céu e contemplar e receber razões pra te louvar, pois o Senhor me deu da escravidão. E nos alegraremos com brados, vamos te dizer que o nosso coração é teu. Imersos em tua paixão, libertos pelo teu perdão, não temos mais o que temer. Não. Será que nós nos esquecemos quem é o Deus a quem servimos? Só Ele é o santo e vivo Deus. Derrama em nós o amor que faz cantar, e a ti, Senhor, iremos celebrar, pois nosso és bondoso e vivo Deus. E nos alegraremos com brados, vamos te dizer que o nosso coração é teu. Imersos em tua paixão, libertos pelo teu perdão, não temos mais o que temer. E nos alegraremos com brados, vamos te dizer que o nosso coração é teu. Imersos em tua paixão, libertos pelo teu perdão, não temos mais o que temer. Não. Muito bem, Nova Kids. Agora você pode sentar que nós vamos com a segunda parte da nossa brincadeira. Estamos de volta com a segunda parte da nossa brincadeira de hoje, Monte o Versículo. E nós já temos aqui novos representantes para os meninos e para as meninas. Aqui do meu lado esquerdo temos o tio Rafael representando você, menino aí de casa. E aqui a tia Riesse representando vocês, princesas do Senhor. E aí, tios, estão preparados? Está preparada, tia Riesse? E você aí de casa, prepare-se também. Conte comigo porque nós vamos começar no 3. 1, 2, 3, valendo! É isso aí, o tio Rafael já colocando aqui a referência. A tia Riesse também colocando as primeiras palavras. Esse começo é sempre difícil para organizar, mas eu tenho certeza de que eles vão conseguir bem rapidinho. Olha a tia Riesse já colocando todas as palavras no quadro, tio Rafael também. Você aí de casa já conseguiu identificar, lembrou desse versículo, já sabe falar de cor? Sem olhar aqui pro quadro, tenta falar então pro seu responsável em casa. Quero só ver, hein, Nova Kids? Aí, tio Rafa, aqui agora, tia Riesse, com as palavras ainda muito embaralhadas. Vamos lá, vamos lá. Eu sei que vocês conseguem, eu sei que você aí de casa também consegue. Então é isso aí. Parou aqui, o tio Rafa pediu pra parar, representando os meninos, os homens fortes e valentes. Então a tia Riesse parou aqui. Vamos conferir aqui o versículo dos meninos, hein, do tio Rafael. Tá escrito assim, ó: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, 21. Olha, esse aqui tá 100% certo. Tudo certinho. Bora ver agora o da tia Riesse. Da tia Riesse, muitos são os planos. Faltou uma palavrinha ali, coração do homem.
mas prevalece. Ainda ficou um pouco embaralhado aqui o da tia Riese, faltaram algumas palavras. Então, o ponto dessa rodada vai para os meninos! Muito bem, parabéns menino aí de casa, parabéns Nova Kids! E o resultado da nossa brincadeira de hoje foi 1 para os meninos, 1 para as meninas. É isso aí, todo mundo saiu daqui ganhando 1 ponto. Parabéns para você também aí de casa. Continue lembrando, decorando os seus versículos da sua meditação. Até a próxima, Nova Kids. Nova Kids, sentado mesmo, nós vamos cantar e dançar a próxima música. Perdão. Vamos lá, vamos lá. 3, 2, 1, valeu. Nova Kids, sentado mesmo, nós vamos cantar a nossa próxima música. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem que já conhece a Jesus. Posso pisar numa prova e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa prova e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa prova e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Nova Kids, nós sabemos que a nossa alegria vem do Senhor. Agora nós vamos falar com o nosso Pai. Então fecha seus olhos, abaixa sua cabeça e repita assim comigo. Senhor Deus, Senhor Deus, muito obrigado muito obrigado por tudo que tu tens me dado, por tudo que tu tens me dado, sem eu mesmo merecer. sem eu mesmo merecer. Me ajuda Me ajuda a ser mais parecido contigo. a ser mais parecida contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nova Kids, foi muito legal passar esse tempo com você aqui no Momento Alegria. Mas não saia daí, porque agora nós temos História Bíblica. Sejam todos muito bem-vindos, Nova Kids, a mais uma História Bíblica. Antes da gente começar, é claro, a gente precisa revisar as nossas 3 regras. A primeira regra é sentar educadamente, isso. Arranje um lugarzinho aí no sofá, na sala, na cozinha, para assistir a nossa história. A segunda regra é prestar atenção, isso, acabei escutando aqui, prestar atenção em tudo que vai ser falado aqui, para você fazer sua meditação e muito mais, para você aprender da palavra de Deus. E a terceira e última regra é fazer silêncio, fique quietinho, peça a colaboração das pessoas que estão aí atrás de você, ao seu lado, convida elas para assistir a história junto contigo. Então, podemos começar. Na história de hoje, nós vamos ver que o profeta Eliseu, então,
tinha se separado do profeta Elias. Na verdade, o profeta Elias ele foi elevado aos céus naquela carruagem de fogo, subiu como um redemoinho aos céus e agora foi morar com Deus. E agora o que ia acontecer? A capa do profeta Elias caiu do céu, pousou ali perto do profeta Eliseu e ele pegou e foi então em direção ao Rio Jordão e lá ele bateu nas águas. E a Bíblia fala que as águas então pararam de correr para que o profeta Eliseu passasse. Eliseu perguntou: onde está o Deus do profeta Elias? E Deus, como se estivesse dando uma resposta a ele, disse: eu estou aqui, eu estou com você. E ali então aconteceu este milagre do Rio Jordão parar por mais uma vez. Pergunta, desafio, Nova Kids. Quantas vezes o Rio Jordão parou para que alguém ou alguma população passasse? Vou dar a resposta para você. Foram 3 vezes. A primeira com Josué, onde todo o povo passou ali. A segunda vez foi com Elias, como a gente viu na história passada. E a terceira vez foi agora, com o profeta Eliseu. Deus estava ali mostrando então que ele sim controla tanto as coisas grandes como também as coisas pequenas, os detalhes, os acontecimentos pequenos de cada que acontecem no nosso dia a dia. Mas, em um belo dia, o profeta Eliseu estava se dirigindo então para a cidade de Jericó. E lá, a população de Jericó foi então até o encontro do profeta Eliseu. E lá eles disseram: profeta, nos ajude. As águas aqui da região de Jericó, elas estão impuras, elas estão amargas. E os peixes estão morrendo, as plantações já não estão dando o seu fruto, a terra não está dando mais o seu fruto. O profeta Eliseu, então, pediu que eles juntassem numa tigela um pouco de sal. E aquele sal, então, eles se dirigiram até a nascente daquele rio, daquele riacho, e jogaram sobre aquela água. Sabe o que aconteceu, Nova Kids? Aquela água imediatamente ficou própria para o consumo. As pessoas se alegraram junto com o profeta Eliseu. Deus estava ali então usando a vida do profeta para mostrar que ele tem poder sobre todas as coisas, sejam elas grandes e até mesmo as pequenas que acontecem no nosso dia a dia. Deus, ele conhece as nossas necessidades. Ele sabia que o povo precisava de água para se alimentar, para sobreviver. E ali então, o profeta Eliseu estava realizando um dos grandes milagres ali naquela região. Logo em seguida, a Bíblia conta, Nova Kids, que o profeta Eliseu, ele estava indo de uma certa região para uma cidade de Betel. Lá na cidade de Betel, a Bíblia fala que era o centro religioso que ainda naquela época, adorava, estava sob a influência da adoração a Baal. Então, por causa disso, quando o profeta Eliseu estava no meio do caminho, a Bíblia conta então que alguns meninos começaram a zombar do profeta Eliseu, porque o profeta Eliseu ele tinha poucos cabelos. O profeta Eliseu ele estava ficando careca, talvez ele tivesse um pouco mais de idade. Então, aqueles meninos, a Bíblia fala que eles começaram a dizer assim: suma daqui, seu careca! Suma daqui, seu careca! Nova Kids, a zombaria é algo que Deus detesta. Deus, ele abomina a zombaria. Mas você vem perguntar para mim: tio, o que é zombaria? Eu já explico a você. Zombaria acontece quando a gente ri ou quando a gente fala mal de uma criação de Deus, daquilo que Deus fez. Quando a gente fala mal, quando a gente tira sarro, quando a gente faz piadinha com aquilo que Deus fez. Imagina só, você faz uma escultura e vai mostrar para alguém e essa pessoa diz assim: nossa, que coisa horrível, isso ficou muito feio. Isso não vai te causar tristeza? Da mesma forma acontece, Nova Kids, quando
alguém fala mal do cabelo de uma coleguinha que é um pouquinho enrolado, quando alguém fala mal da cor de uma pessoa que vai passando pela rua, quando alguém zomba, quando alguém tira graça de alguém que tem uma certa deficiência no braço, por exemplo, Deus ele se entristece tanto com essas situações que, no caso aqui do profeta Eliseu, a Bíblia fala que quando aqueles meninos estavam zombando, o profeta Eliseu orou a Deus. E, daquele momento, a Bíblia diz que apareceram 2 ursas vindo daquele bosque e atacaram aqueles meninos que estavam zombando do profeta Eliseu. A Bíblia fala que ela destroçou aqueles meninos e eram 42 meninos que foram ali destroçados, destruídos, aniquilados por aquelas ursas. Deus, ele detesta a zombaria. E o profeta Eliseu estava ali então para dar uma verdadeira lição para quando alguém age com zombaria. Portanto, não inventa Nova Kids de zombar de qualquer pessoa que seja. Vai que aparecem 2 ursas no seu caminho. Continuando, na região chamada Sunem, o profeta Eliseu estava em direção então a uma cidade, e toda vez que ele passava ali por aquela região, havia uma mulher rica, a Bíblia fala, que todas as vezes que o profeta Eliseu estava passando por aquela região, ela ia e servia o profeta. Ela dava comida, ela dava hospedagem lá na casa dela. Ela era rica, a Bíblia fala. Ela e o seu marido então tiveram a grande ideia, já que o profeta Eliseu sempre passava por ali, de construírem um quarto para ele lá na casa deles. E o profeta Eliseu ficou tão feliz, ficou tão agradecido com aquele ato de generosidade daquela mulher, que ele então chamou o seu servo, o Geazi, e começou a conversar com ele. Ele disse assim: meu servo, esta mulher foi tão generosa conosco que eu quero dar algo em troca para ela, eu quero agradá-la. O que você acha que nós devemos dar para ela? O seu servo Geazi, ele percebeu que aquela mulher não tinha filhos e que o marido dela já estava velhinho. Então ele deu a seguinte ideia para o profeta Eliseu. Ele disse: profeta, eu percebi que ela não tem filhos e o marido dela já é um senhor velhinho. Então, que tal? O profeta então entendeu e imediatamente ele se dirigiu até aquela mulher e disse a ela que depois de um tempo, que daqui a 1 ano, ela estaria com um menino. Olha só, o profeta Eliseu profetizou uma bênção para aquela mulher, para aquela família. E foi exatamente isso que aconteceu. 1 ano depois, 1 ano se passou, e aquela mulher então ficou grávida. Depois de um tempo, o filho dela veio a nascer, e todos estavam felizes da vida ali. A Bíblia fala, Nova Kids, que depois de um tempo, aquela criança cresceu e ela ajudava o seu pai no campo, quando num determinado dia, ele estava indo ao campo ajudar o seu pai, mas infelizmente ele começou a sentir umas fortes dores de cabeça, e a dor era tão grande que ele acabou ficando acamado, e a Bíblia fala que ele acabou morrendo. Aquele menino então que tinha trazido tanta alegria para aquela casa, agora estava morto. A mãe dele viu aquela situação, deixou ele lá no quarto, e ela não se desesperou. Ela foi buscar quem realmente poderia ajudar. Ela sabia que aquele homem era de Deus, e por isso a Bíblia fala que ela foi em busca do profeta Eliseu lá no Monte Carmelo. Sim, o famoso Monte Carmelo. Chegando lá, ela contou então que o filho amado dela havia ficado doente, havia morrido, e por isso ela precisava da ajuda do profeta. Na verdade, ela sabia que o profeta ia buscar a Deus em oração e ela poderia sim ter o seu filho de volta.
O profeta Eliseu mandou então o seu servo Geazi com a instrução de levar a sua vara, o seu cajado até aquela casa daquela mulher lá em Sunem e encostasse o cajado no seu rosto. Assim então aquele menino voltaria à vida. E o servo Geazi obedeceu imediatamente e foi. A Bíblia fala que ele chegou lá naquela casa e tocou no rosto do menino, mas nada aconteceu. Ainda lá no Monte Carmelo, a mãe disse que só sairia de lá se o profeta Eliseu a acompanhasse, somente se ele fosse junto também. E aconteceu dessa forma. O profeta ele foi em direção até a casa daquela mulher rica. Ele viu que o menino ainda continuava morto, mesmo que o seu servo tivesse chegado primeiro. E a Bíblia fala então que ele vai e leva o corpo da criança até aquele quarto onde pertencia a ele. A Bíblia diz que ele se deita sobre o corpo daquela criança e ela começa a se aquecer. E ele faz isso mais uma vez, quando de repente aquele menino, ele se levanta, ele tosse 7 vezes e volta à vida. Milagrosamente, aquele menino volta, a vida volta ao corpo daquela criança. E então o profeta entrega aquele menino vivo mais uma vez à sua mãe. A Bíblia fala então que por causa desses acontecimentos, todos estavam ali admirados com o poder que Deus estava operando sobre a vida do profeta Eliseu. Na verdade, Nova Kids, Deus ele usa as pessoas como um instrumento para cumprir a sua vontade, para cumprir os seus milagres, as suas missões. E saiba que mesmo você sendo ainda criança, você sim pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Quando eu obedeço a Deus, quando eu sirvo a Deus, a quantidade da minha entrega a Deus vai significar o quanto Deus vai usar a minha vida. Sabe, Nova Kids, você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Imagina só, um violão ou uma bateria sem ninguém para tocá-la. Ela vai fazer algum tipo de som? Acho que não, né? E é exatamente isso. Deixa Deus usar a sua vida como um grande instrumento. E eu tenho certeza que Deus vai usar você para grandes missões e maravilhosas missões. A história continua. O profeta Eliseu agora está se dirigindo então para uma outra região. E a Bíblia fala que lá nessa região havia uma mulher que ela ficou viúva. E ela era casada com um dos discípulos de profetas. Era como se fosse um estudante a profetas. E esta mulher então ficou viúva, o seu marido morreu e acabou deixando muitas e muitas dívidas para aquela família. E quando os cobradores de impostos vieram então para cobrar aquelas dívidas, como ela não tinha dinheiro para pagar, a Bíblia fala que aqueles cobradores queriam levar um de seus filhos como escravos. Isso serviria como pagamento para aqueles cobradores de impostos. E ela imediatamente foi então procurar ajuda junto ao profeta Eliseu. E lá ela disse que não tinha nada na casa dela e ela estava precisando dessa ajuda. O profeta então disse: junte o máximo de vasilhas que você puder na sua casa e vá até lá. Ele perguntou também o que ela tinha mais em casa. Ela disse: eu não tenho quase nada, profeta, mas eu tenho um pouquinho de azeite. E foi exatamente isso que precisava. Sabe, Nova Kids, naquela época, o azeite ele era muito, mas muito valioso. Valia como se fosse dinheiro, como se fosse ouro. Então, aquela viúva, junto com o seu filho, foram então para a sua casa. E lá, eles então pegaram todas as vasilhas que eles tinham lá, ainda emprestaram mais vasilhas dos seus vizinhos, e ela começou então a servir aquela pequena porção, aquela pequena quantidade de azeite que tinha na casa dela.
E olha só o que aconteceu. A Bíblia fala que enquanto tinha vasilhas para encher, o azeite não parou de jorrar. E foi tanto azeite que aconteceu ali milagrosamente a multiplicação, que ela conseguiu reservar o suficiente para pagar sua dívida e ainda permanecer por um bom tempo sendo sustentado, porque ela vendia aquelas quantidades. Nova Kids, Deus estava usando mais uma vez a vida do profeta Eliseu, mostrando assim que a quantidade de obediência que eu presto a Deus significa a quantidade de como Deus vai usar a minha vida, a sua vida. Você pode ser sim um instrumento nas mãos de Deus. Basta você ser obediente, ser fiel a Deus. Deus sabe, Nova Kids, que você tem lutado para ser obediente. Deus sabe que você tem lutado para ser humilde, fiel, que se aplica em aprender a palavra de Deus, que se aplica em memorizar a sua palavra. Deus sabe de tudo isso, e mesmo que as pessoas não estejam vendo, tenha certeza disso. Deus está observando, e Ele vai sim usar a sua vida grandemente. A história continua. A Bíblia fala que o profeta Eliseu, então, ele vai até uma região lá em Gilgal, onde estão reunidos numa casa várias pessoas, e lá ele pede que o seu servo providencie uma refeição para todos que estão ali. Naquele tempo, estava passando por um tempo de fome muito, muito grande. E o profeta, o servo do profeta, ele vai até o campo e ele pega o que tinha ali naquela região e leva para fazer uma grande sopa. Ele pegou um fruto que ele nem sabia o que era e colocou no panelão. Depois de um tempo, aquela comida começou a cheirar, até que estava cheirando bem. Mas quando aqueles homens então se reuniram para comer, quando eles deram o primeiro gole daquela sopa, eles... Nossa, está horrível! Tem morte na panela! Aquele fruto que o servo tinha colhido e colocado ali naquela sopa era veneno! E eles estavam ali, e agora? O que vai acontecer conosco? Foram então falar com o profeta Eliseu. O profeta Eliseu pede então que jogasse um pouco de farinha ali naquela panela e eles provassem mais uma vez daquela refeição. E quando eles fizeram a prova, então... aquele veneno tinha passado, agora a sopa estava própria para o consumo. Ou seja, mais um milagre operado ali através da vida do profeta Eliseu, mas era que Deus estava cuidando daquela situação. Deus, Ele é sabedor, Ele é conhecedor de cada necessidade do seu povo, de cada necessidade sua, minha, dos seus pais, de todos os seus familiares. Deus, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus cuidador, amoroso, e tenha certeza, Nova Kids, que Ele sim, Ele pode fazer milagres com a vida daquelas pessoas que o servem, que o buscam. Ali então Ele estava mais uma vez dizendo que Ele é Deus das coisas grandes e também das coisas pequenas, do nosso dia a dia. Ainda naquela região, a Bíblia fala então que juntou-se aproximadamente 100 homens ali naquela casa ainda, e eles estavam famintos. A Bíblia fala então, mais uma vez, que o profeta Eliseu manda o seu servo servir a todos, mas só que ali naquele momento só tinham algumas espigas e apenas 20 pães para 100 homens. Fazendo uma conta rápida, 20 pães para 100 homens não dá nem metade de um pão. Agora imagina, esse povo todo com fome. Para 20 pães apenas, não ia dar certo, né? Mas o profeta Eliseu disse que eles deveriam comer, que o servo deveria servir todo mundo, que todo mundo ia ficar satisfeito, todos comeriam, e mais,
ainda ia sobrar. E foi exatamente isso que aconteceu. Aquele pão, toda vez que eles tiravam daquela cesta, o pão não se acabava. E aquelas espigas, toda vez que eles tiravam do cesto, também não se acabavam. Agora espera aí. Não parece uma história que a gente vai ver logo mais na frente? Sim, parece exatamente com a história de Jesus multiplicando os pães. Imagina só se os discípulos de Jesus estudassem um pouco mais as Escrituras, eles não teriam dúvidas quando Jesus mandou alimentar toda aquela multidão, não é mesmo? Então, ali, aqueles 100 homens foram alimentados, porque por causa da vida do profeta Eliseu, Deus usou a vida dele como um instrumento. Deus usou a vida do profeta para alimentar pessoas, para fazer o filho daquela sunamita voltar à vida. Pela vida do profeta Eliseu, ursas vieram e mataram aqueles 42 meninos que zombaram da sua careca, e mais milagres foram feitos através da vida do profeta Eliseu. A Bíblia fala até mesmo, crianças, que depois de Jesus, o profeta Eliseu foi o homem que mais fez milagres em toda a história da Bíblia. Mas é importante dizer, Nova Kids, que não eram as coisas, os instrumentos, os objetos que o profeta Eliseu usava que eram milagrosos. Não era o jarro, não era o seu cajado, não era o sal, a farinha, mas sim, Deus é que é grande, Deus é que é poderoso tanto para as coisas grandes quanto para as coisas pequenas. Deus, ele cuida de cada necessidade, Deus, ele sabe, ele nos conhece de tudo aquilo que nós precisamos e de tudo o que é necessário para que nós continuemos vivos. Portanto, Nova Kids, coloque a sua confiança no Senhor. Mesmo que você não entenda alguns acontecimentos ainda hoje, porque que alguém fica doente na sua família, ou porque algum tipo de necessidade financeira acontece durante na sua casa, saiba que Deus, ele é conhecedor das suas necessidades e que ele está ali pronto para fazer milagres usando outras pessoas, usando amigos, usando irmãos, líderes, seja lá quem for. Mas nunca deixe de confiar no Senhor. E lembre-se, a sua obediência vai determinar a medida de como Deus vai usar a sua vida. O profeta Elias foi um homem muito usado por Deus. O profeta Eliseu, seu aprendiz, também foi um homem muito usado por Deus. E para continuar acompanhando as nossas histórias, não perca o nosso Nova Kids e aqui na História Bíblica. Deus abençoe você. Até semana que vem.